Estamos começando mais um podcast Fora da Caixa, hoje com uma presença mais que especial do Cristiano Guimarães, diretor executivo do Itaú BBA, cara que eu tenho uma admiração gigantesca, né? Cris, prazer inenarrável estar te recebendo aqui hoje, fechando o nosso ano com chave de ouro. O Cris já teve passagem pela KPMG, pelo UBS, vai contar um pouquinho dessa carreira dele até chegar aqui no Itaú. E a intenção desse podcast, Cris, é que a gente consiga democratizar o conhecimento de executivos de ponta do mercado como você para milhões de brasileiros via podcast, YouTube, etc. Então esse que é o intuito do nosso bate-papo aqui. Prazer estar contigo e vamos com tudo. Bacana, obrigado, João. Obrigado à Confraria Fora da Caixa. Já tive a oportunidade de estar com vocês, né, jantando, que foi muito bacana. Acho que se fosse esse podcast no jantar ia ser mais legal, mas aqui tá bom também. E obviamente ele me apresentou, mas no final das contas eu sou mineiro, então essa que é a característica aí principal, viu? Então sou aqui de Belo Horizonte, moro há 20 anos ou 20 e poucos anos fora. Em São Paulo já estive morando no Rio também, mas obviamente sempre venho aqui, sempre estou aqui e quem é daqui não deixa de gostar muito não, né? Ótimo, Cris. Prazer. Então, aproveitando que você já entrou nesse aspecto, queria começar, Cris, apresentando para a turma um pouquinho da sua trajetória. Como que foi até o ponto de chegar na diretoria executiva do Itaú BBA? Não, legal. Na verdade, na época de entrar na faculdade, efetivamente eu não tinha nem noção do que eu faria. Eu acho que algumas pessoas que não sabem o que querem fazer, no meu caso eu escolhi administração, exatamente por não ter ali uma ideia exata do que eu gostaria de fazer. E eu te confesso que a minha universidade, eu brinco que eu sonho que muitas vezes eu acordo que eu não estou formado, que eu não formei, porque no final das contas, desde o começo eu achei por bem trabalhar, então eu acho que a partir do segundo ano, ou primeiro ano mesmo, eu comecei a trabalhar e eu acho que eu aprendi muito mais no trabalho do que na universidade, então eu acho que eu não aproveitei tudo que a universidade tinha para me dar. Mas dito isso, eu acho que aos 20 anos, minha carreira é muito simples de falar, elas são dois blocos, um de 10 anos e outro de 13 anos, né? Então, aos 20 anos eu entrei na KPMG, eu entrei como trainee. Naquela ocasião, aqui em Belo Horizonte, não é que você tinha muitas opções de trabalho, quer dizer, talvez você tivesse ali Usiminas, a Fiat, ou não tinha uma empresa de consultoria, que era o que eu gostaria naquela ocasião, mas eu achei legal e de muito aprendizado as empresas de auditoria que aqui tinham. Fiz o teste de seleção para a KPMG, entrei, e aí eu fiquei durante 10 anos lá, em que eu fui de trainee a sócio, né? Interessante dizer que ao longo da minha carreira lá eu busquei não só morar em lugares diferentes, mas também, obviamente, em áreas diferentes. Na prática, o fato de morar em lugar diferente era por derivada da área, né? Então eu comecei na auditoria, depois eu fui para uma área que fazia auditoria, não era tecnicamente uma auditoria, mas os processos de diligência que ocorrem em função de uma compra, de uma aquisição, de uma compra de uma empresa. E depois eu fui para a área de consultoria financeira e naquela ocasião existia uma área específica que era a área de bancos, que normalmente era mais difícil. Contabilidade de banco é difícil, modelagem de banco é difícil, entender o negócio financeiro. Estou dizendo, não no simples fato de você pôr o banco, o que ele faz, pega dinheiro e empresta dinheiro, não nisso, mas a regulação é tudo muito complexo. E aí eu resolvi me dedicar a esse segmento. Por acaso o presidente da KPMG era o responsável por essa área, ele era um inglês, e aí eu, tomei esse caminho ali na consultoria financeira. E aí após 10 anos que eu cheguei a sócio, eu realmente achei que era o momento de eu ir para uma outra indústria para aprender outras coisas. Naquela ocasião, em 2007, começaram os IPOs, né, aqui no Brasil. Quer dizer, 2007 foi um ano muito agitado disso. E vários bancos começaram a querer acessar mercado.
E, para minha surpresa, não existia, eu acho que muita gente, ou a maioria das pessoas não entendia dessa indústria, não sabia como é modelar um banco financeiramente, o case, qual que a gente tem que fazer aqui para fazer uma oferta de banco. E aí eu tenho um primo meu que me ajudou nisso, ele morava em Londres, fazia MBA, também já trabalhava no UBS lá fora. Então aprendi um pouco com ele esse negócio do IPO, etc. Juntei com o meu conhecimento de bancos, né? E tive discussões com alguns bancos de investimento. Na ocasião, eu tive no UBS, tive na Merrill, etc. E logo, em função do que eles viram, a modelagem de banco para uma oferta de ação, as pessoas não conheciam muito bem, aí a UBS Pactual me chamou, então, para trabalhar. Então, naquela ocasião, eu saí da KPMG, fui para o UBS Pactual, fiquei um ano lá. Logo no início que eu fui para o UBS, eu fiz um processo junto com o Itaú BBA de IPO do Banco ABC, é um banco médio de capital aberto hoje. Aí o Itaú me conheceu, já indicou se eu tinha vontade de ir para o Itaú. Eu, naquela ocasião, eu aguardei completar um ano e resolvi ir para o Itaú. E eu resolvi ir para o Itaú BBA, né, vamos dizer assim, que obviamente é o banco de atacado do Itaú. Eu resolvi ir para o banco muito mais com uma identidade de forma de pensar, valores, etc. Gostei, óbvio, né, um banco super competente. Naquela ocasião era líder de mercado, o UBS Pactual. O Itaú era o terceiro do ranking, mas bem distante. E aí eu achei bacana aí, que eu me identifiquei muito com a cultura, com pessoas, etc. O Itaú, eu acabei indo para o Itaú BBA e lá estou há 12 anos e meio. Então, efetivamente, dentro do Itaú BBA, comecei na cobertura de indústrias, né? Você é segregado por certas indústrias. Então, eu olhava instituições financeiras, obviamente que minha origem aqui, educação, varejo e consumo. Aí depois fui assumindo outras indústrias, deixando algumas, assumindo outras. Aí virei responsável pelo banco de investimento aqui no Brasil e depois aí responsável pelo que a gente fala do Corporate Investment Bank, né, do banco, que é não só a parte de banco de investimento que a gente conhece os M&As, os IPOs, as ofertas de ação, a parte de renda fixa também, que obviamente é a proxy do banco de investimento, mas para dívida, quando você emite dívida de uma companhia no mercado. Também o atendimento às maiores empresas do Brasil, então na prática você tem ali grandes companhias brasileiras, as maiores, que tem uma carteira de crédito em torno ali de 140 bi. E é isso. Então, obviamente, essa foi a trajetória. Alguns pontos importantes, né, que eu acho que é legal vocês saberem. Eu acho que quando eu cheguei na KPMG, cheguei a sócio, apesar de ser o primeiro degrau de sócio, é normalmente o lugar que você fala, poxa, eu vou começar a ganhar alguma coisinha, né? Porque até agora não ganhava nada. Ou você está numa posição que parece ser uma posição sênior, ou que você teria ali uma primeira vez que você se desfrutaria ali de, obviamente, ser assim, um responsável por um projeto grande, etc. Mas foi quando eu falei, poxa, por aqui eu acho que acabou, tem que ir para um próximo passo. Então, acho que tem esse negócio de que, obviamente, o seu horizonte ele vai sempre mudando, né? Então, eu estou dizendo assim, você nunca chega no final. Obviamente, você vai evoluindo, você queria uma coisa, mas quando você chegou nessa coisa, ele já mudou, né? Eu costumo dizer que a gente nunca alcança exatamente onde você for chegar. Então, onde você quer chegar? Porque quando você chegou, já mudou. Então, essa perspectiva, eu acho que ela é super legal para qualquer tipo de carreira. Quer dizer, quando você chega, obviamente, se você quiser mais, você vai ter que conseguir mais. Eventualmente, a mudança é muito importante para isso. Outra coisa, dentro do Itaú, eu era da parte de banco de investimento, aliás, ainda sou, obviamente, mas a parte comercial, crédito, outras coisas que, obviamente, uma empresa tem que consumir de um banco, o banco de investimento ela é uma peça relativamente pequena. Obviamente, você tem o glamour ali, porque, obviamente, faz as transações maiores, mas é uma peça pequena do banco. Então, eu pedi para que eu acumulasse uma posição de diretor comercial. E aí me deram isso, ao mesmo tempo pelo banco de investimento, mas também por atendimento dos private equities, das empresas atendidas pelos private equities, eu me desenvolvi em crédito. E para que eu queria isso?
Eu criei isso que foi uma forma de eu não só conhecer, mas planejar poder estar onde eu estou, porque hoje a minha cadeira é exatamente de corporate, que eu digo que obviamente é o banco corporativo e de investimento. Então, na prática, de repente, você tem que pensar um pouquinho no que, aonde você pode chegar, ou quais são as cadeiras para você se planejar. E quando você pode perguntar para mim, poxa, mas a parte comercial era legal? Talvez a parte de banco de investimento fosse mais legal, mas eu acho que ela era muito importante para que esta cadeira que eu estou, que obviamente seja bastante completa e, obviamente, a conjunção das duas coisas é que é o mais legal. Não é que um individualmente ou o outro são, mas as duas juntas aí eu acho que é bacana. Então foi mais ou menos isso. Só para complementar, eu por vezes quis fazer pós-graduação, fazer MBA, fui para fora, etc. Acabou que eu nunca fiz, porque todo ano era uma coisa diferente, então eu acho que eu supri a minha, entre aspas, né, deficiência acadêmica, que eu brinquei aqui que eu não sou formado, eu sou, mas eu sonho que eu não sou, aqui pelo trabalho e aprendizado do dia a dia, viu? Cris, excelente a carreira, e pegando aqui um gancho em tudo que você passou, e tentando trazer aqui um insight para quem está em carreira executiva, você entende que é primordial a mudança de setores dentro de uma mesma companhia, fazer uma rotação para poder evoluir? Porque às vezes a gente pega alguém que está insatisfeito com a companhia, mas está ali muito tempo dentro do mesmo cargo. Você acha que essa rotação te fez crescer como Cris e como carreira? Eu acho que eu tenho um negócio que eu sempre tenho que aprender uma coisa nova. Então, a resposta para isso eu acho que é ou você acumular algumas coisas ou você rotar, né? Você rotacionar no final das contas. Então, eu acho que, por exemplo, talvez se você tivesse perguntado o que eu queria ter feito hoje, estando no Itaú, talvez se ter participado de outras áreas teria sido até mais legal. Mas o tema é que você tem que... Às vezes você pode ser vítima do seu próprio sucesso, que você acaba sendo bom em um negócio, a tendência é que você continue nele. Então, como é que você consegue planejar esse negócio? Porque eu acho que se você fizer uma carreira no curto prazo, talvez você variar de cadeiras seja pior. Talvez você possa, eventualmente, até não crescer na velocidade que você gostaria de crescer. Mas eu acho que para o médio prazo, eu acho que você tem uma formação muito melhor e, obviamente, propicia a estar em cargos, eu acho que mais altos. Então, eu sou super fã de efetivamente você mudar assim, seja de trabalho, seja de cadeiras dentro do próprio trabalho, etc. Isso eu sou agnóstico em relação a isso. Se dentro da mesma empresa você consegue ter suprir ali do seu conhecimento e consegue agregar valor e etc, e ver que aquele trabalho está te ajudando, que você está feliz, obviamente vai variando na mesma empresa, senão, obviamente, você tem que buscar outras coisas. Bom, voltando aqui ao ponto, Cris, e entra um pouco na função comercial, um pouco da sua função hoje no banco, é um tópico que poucas pessoas falam, e eu acho que você domina super bem, e eu gostaria de entrar, que é relacionamento, né? A gente vê, principalmente uma geração mais nova, achando que relacionamento é conectar no LinkedIn. Pô, o Cris curtiu lá a postagem no LinkedIn, tem um relacionamento com o Cris. E a gente sabe que a grande verdade é que para negócio não é por aí. Qual que é a política do Cris? O que o Cris faz que funciona a título de relacionamento, tanto na PF quanto como instituição Itaú BBA? Legal. Até para pegar esse ponto do relacionamento, quando você me mandou no WhatsApp, que você mandou no networking, né? Aí eu falei, pô, eu vou lá no Google ver o que é isso. Só para confirmar que eu sabia exatamente o que era, né? E é exatamente isso. Na verdade, o conceito é muito mais rede de relacionamento profissional, né? Que depois eu vou tocar nesse tema entre profissional e pessoal. Mas isso é só para dizer para você que talvez eu não vá te responder da forma que você espera, porque eu nunca raciocinei sobre esse tema. Então, se você perguntar, pô, o que você faz para cultivar uma rede de relacionamento, etc., eu não faço nada planejado. O que não é necessariamente verdade para um monte de gente. Inclusive, por exemplo, se você for nas faculdades americanas, você vê que o americano aprende isso de uma forma muito diferente. Ele tem todo um protocolo que faz uma reunião, manda um e-mail agradecendo, por quanto tempo que ele faz o contato com uma pessoa ou não. Enfim,
nunca pensei a respeito, nunca, obviamente, planejei nada dessa natureza. Eu vim com esse boné aqui exatamente para fazer uma brincadeira aqui que, obviamente, apesar de eu ter muito... Meu dia a dia é relacionamento com clientes, com empresas, etc. Mas, no final das contas, é uma coisa que eu acabei aprendendo e fazendo com muita naturalidade. Dito isso, acho que tem alguns elementos aqui que a gente pode debater que são legais, tá? E a primeira coisa é esse conceito, é questionar um pouco desse tema de profissional e entrar no tema que você falou muito pessoal, porque muitas vezes os meus relacionamentos profissionais, eles se tornaram pessoais. Então, hoje mesmo de manhã, como eu comentei, eu estava na casa de uma pessoa que é meu amigo, mas eu conheci ele profissionalmente porque ele era meu cliente. E muitas vezes, amigos se tornam clientes. Então, no final das contas, eu acho que esses negócios eles se misturam de alguma forma, apesar que você tem que ter sempre a capacidade de separar muito as coisas, né? Você não pode misturar aqui os aspectos profissionais e pessoais, mas no final das contas, os relacionamentos eles obviamente, sobrepõem muitas vezes, né? Eu tenho uma certa facilidade, quer dizer, o meu negócio me dá uma certa facilidade de ter muita proximidade das pessoas, porque os relacionamentos eles se tornam cada vez mais próximos se você fez uma coisa que marcou a outra pessoa na vida dela, dependendo do que seja. E como o meu trabalho principal são transações que são, muitas vezes, as transações das vidas das pessoas, naturalmente, se eu estou à frente daquele negócio, eu passo a conhecer em pouco tempo, talvez 6 meses, 1 ano, etc., talvez aquela pessoa como nunca, poucas pessoas conhecem. Então, efetivamente, isso marca muito e obviamente, eu acabo tendo uma proximidade, ou essas pessoas uma proximidade de mim, que, na verdade, talvez anos de convívio, de bar ou de cerveja, talvez não vão te trazer. Então, tem alguns fatos interessantes. Quando eu fui fazer a nossa reunião lá no jantar, eu me lembro que a gente tinha acabado de anunciar aquela transação da Arezzo com a reserva. E depois eu fui num almoço, né, com o Alexandre e com o Rony, e eu conheço tão bem o Rony da transação, e eu só encontrei com ele uma vez na minha vida, porque obviamente foi durante a pandemia. Então só para te mostrar que, eu estava lá e eu até era super íntimo dele. E era incrível como eu só tinha estado com ele uma vez durante 2 horas. Então, obviamente falamos muito, etc. Então, eu acho que eu tenho o benefício em função do meu trabalho de, obviamente, construir relacionamentos que são muito duradouros, porque na parte eu estive em momentos, ou tendo a oportunidade de estar em momentos que marcaram muito essas pessoas. Mas dito isso, eu acho que um tema, assim, só para refletindo sobre o que me chama a minha atenção, porque eu gosto ou não, é porque eu consigo ou não estabelecer essas relações, né? Eu acho que qualquer relação ela só se sustenta se você tem uma capacidade de um ganha-ganha. Se você está vendo valor no que aquela pessoa está te contribuindo e ela está vendo valor em você. E eu, por exemplo, o meu valor é o aprendizado. Eu sempre falo isso porque eu adoro, por exemplo, normalmente fundadores de companhias são as pessoas que eu tenho maior capacidade de empatia, conhecimento, etc., né? E por quê? Porque eu fico tão interessado na história das pessoas e como ela cresceu, como ela chegou, como ela foi, qual foi... É até um pouco afastado do que eu faço, no seguinte sentido, eu faço muita coisa tecnicamente. E eu gosto de entender das pessoas como é que elas fizeram as coisas por instinto, né? Então, isso me agrega bastante. Então, eu acho que isso é o que eu busco mais, por exemplo, quando eu estou conhecendo um empresário, alguém que, obviamente... esteja ali num momento de vida que quer fazer uma transação relevante. E eu acho que eu posso contribuir um pouco com a vida a parte que eu acabo entendendo bastante e, obviamente, vou ali construindo. Mas eu, por mais que tenha aí acho que uma habilidade, uma tranquilidade para estar com qualquer tipo de gente, pessoas, etc., não é que eu gosto de todo mundo. Pelo contrário, eu sou meio antissocial. Eu gosto de ficar quieto, eu não sou o tipo da pessoa que, obviamente, misturo tantas coisas. Tipo assim, eu não vou para uma festa porque eu vou encontrar e vou fazer um networking tradicional. Não, eu sou relativamente mais quieto nisso. Mas
um segredo que eu tenho quando eu estou com um cliente que talvez eu não tenha tanta proximidade, ou etc., ou talvez eu não queira, talvez eu não me identifico tanto, que é normal. Na verdade, eu fico pensando assim, todas as pessoas têm algo bom que você pode aprender. Então, mesmo aquelas que não têm talvez aquela identidade tão grande, eu fico focando sempre, pô, como é que ele conseguiu isso? Como é que ele fez aquilo? E, obviamente, aí eu consigo fazer, eu acho, da relação uma coisa bacana. Mas certamente tem outros que eu me identifico assim de uma forma incrível, como o Daniel aqui da Take que eu estava hoje, e que obviamente viram amigos assim, você parece que já conheceu ele desde a infância, mas na prática a gente conhece-se há pouco tempo, mas tem uma identidade de valores, etc., que eu acho que é bacana. Acho que é isso aí de networking, relacionamento, etc. Você pegou num ponto interessante, Cris, porque eu acho que era bem o que eu imaginava, porque quando você não tem um processo bem desenhado para criar relacionamento, se torna mais genuíno, na minha opinião. E quando o relacionamento é genuíno, que ele tende a dar bons frutos. Porque ele não teve, na minha opinião, ele não teve ali uma linha de interesse, de estrutura, de processo para chegar até ali. Ele foi genuíno e assim que ele criou. E pegando esse ponto de relacionamentos genuínos e aposta a longo prazo, a gente tem inclusive o caso da Locamérica, né? Ah, é verdade. Que é uma construção de longuíssimo prazo, que o Itaú BBA apostou e teve junto. E hoje vocês foram responsáveis pela fusão com a Localiza, né? Então, esse caso do Luiz é muito legal. É interessante aqui, ele é de Belo Horizonte, né? Hoje, não só eu tenho uma amizade grande, mas também, obviamente, uma relação profissional muito forte e próxima. Mas foi um dos IPOs mais difíceis que eu participei, porque na prática ela era uma empresa relativamente pequena e ela saiu assim. Foi uma oferta muito suada, muito difícil. Então, na verdade, desde essa primeira transação que foi difícil, depois a compra da Unidas, em que foi feita uma transação ali, se não me engano, por volta de 1.400 ou 1.300, que seja. E quando o Luiz começou a pensar nisso, a própria Locamérica valia 400 milhões e a gente ficava lá os dois falando, porra, como é que nós vamos fazer essa compra aqui? Então eu acho que tem esse histórico que você vai, obviamente, construindo e ele fica, talvez assim, existe pouquíssima chance de você substituir isso, porque na verdade é uma sequência de negócios e que no final das contas acabam dando certo. Mas um tema que você falou que eu acho bacana, os relacionamentos que eu acho que ficam mais fortes é aqueles que se baseiam em aposta mesmo. A aposta é que eu digo o seguinte, não é porque uma pessoa, um empresário que chegou onde chegou agora, que eu vou lá e buscar me aproximar dele. E eu acho que isso é uma coisa legal para a turma jovem, inclusive, obviamente mais jovem que eu, né? Porque na prática não é que, pô, eu tô aqui, eu tenho que me relacionar com um cara que é sempre ou acima ou isso. Você não tem que olhar essas coisas. Eu acho que você vai, naturalmente, você vai ficar próximo de um cara que é do seu nível hierárquico numa determinada empresa, ou, enfim, seja do presidente, seja quem for. E aí você vai construindo esse negócio para frente, sabe? Então, eu estou dizendo o seguinte, o desinteresse que você tem, quer dizer, desinteresse que eu digo do ponto de vista de que você busque nos relacionamentos não por causa de um interesse maior, eu acho que é muito importante. Quer dizer, você está desinteressado do outcome daquele negócio. Está interessado naquilo ali. Você pode ficar próximo, pode fazer um negócio, você não pode. E às vezes, 3 anos depois, às vezes o cliente me liga e fala, pô, vamos fazer isso aqui. Pô, excelente. Então, assim, eu acho que o seu ponto é bom aqui. Você tem que ir construindo desde o começo. Eu acho que desinteressado do outcome aqui. Se você está planejando muito, acho que fica um pouquinho mais complicado. Mas, enfim, não acho que, obviamente, quem planeja ou quem faz, ou etc., tenha um pouco de metodologia que eu desconheço, mas também não acho errado. É basicamente cada um ter o seu jeitão. Perfeito, Cris. E a gente entra num ponto aqui que é a questão de dividir entre pessoa física, Cristiano, e instituição Itaú BBA, CNPJ. Você acredita que existe essa divisão? Pelo que eu te conheço e vejo, a gente conversa ali, troca o WhatsApp, eu vejo que você está sempre ligado e sempre mexendo. Então, assim, você acha que existe uma linha de separação ou não? Então, vamos lá. Eu acho difícil, eu acho o seguinte, vamos pensando aqui.
Se você é uma pessoa diferente no seu ambiente de trabalho do que você é pessoalmente, eu acho que pode existir essa diferença. Eu, particularmente, demorei muito tempo para conseguir ser exatamente o que eu sou no meu trabalho. Aliás, ao contrário, que eu sou pessoalmente no meu trabalho. Porque realmente eu sou super descontraído, eu gosto de brincar, eu gosto de andar de roupa assim, de camiseta. E imagina, no banco é um ambiente muito mais formal e que mudou muito ao longo dos anos. Então hoje eu acho que eu sou muito mais... Quer dizer, o banco está muito mais adaptado a mim do que eu estou a ele. Então, no final das contas, hoje é mais difícil. Eu acho que não tem tanto essa separação do pessoal e do profissional, porque na prática eu estou aqui, eu estou no banco, eu estou igual. Então, efetivamente, eu não tenho muita separação. Mas, mas o que você pergunta é curioso, porque às vezes eu vou para visitar um cliente, até a última vez que eu estive em Belo Horizonte, uma vez depois do nosso jantar, eu vim de camiseta, como eu estou aqui hoje, talvez a camisa de manga comprida. E uma pessoa que veio do banco comigo, veio de terno, sem gravata. Então eram totalmente mundos distintos. Aí eu brincava com o cliente assim, olha, se você quiser pedir dinheiro aqui, cara, banqueira com ele. Agora, se você quiser ganhar dinheiro, é comigo. Então, eu estou dizendo, você tem que ter essa... Então, eu acho que hoje em dia, eu acho que está muito mais fluido. Mas quando você chega lá, pô, anda do jeito em casa, chega no trabalho, você veste o terno, gravata, você muda um pouco, aí eu acho que aí você tem uma divisão que eu acho que ela é mais pronunciada, mas hoje em dia não. Vamos ver se um dia eu vou para trabalhar numa empresa de tecnologia, eu vou ficar mais à vontade aí. Entendeu? Uma bermudinha, né? Tomando uma, cachorro no escritório. Isso ainda não dá para fazer. Né? Isso ainda tá complicado, né, Cris? Mas, Cris, mudando um pouquinho aqui o tópico da nossa conversa e entrando um pouquinho em cultura. Você acompanhou algumas boas durante sua vida, aquisições, fusões, enfim, essa área muito forte. E a minha curiosidade, como eu acho que é de muita gente, uma empresa compradora e uma empresa vendedora sempre pode ter uma divergência de cultura. Ainda que a linha seja tênue, né? Até porque senão fica difícil fazer a fusão, mas existe uma divergência de cultura. O papel do banco que está ali contornando, do Cris que está ali fazendo, o que você já viu como as melhores possibilidades para fazer isso encaixar de uma forma mais suave, digamos assim? Esse é um tema extremamente relevante, porque se você não entender a cultura da empresa que você está adquirindo, ou se você não compreender que isso é um pilar de geração de valor para que ela tenha as características positivas que estão te fazendo, inclusive, interessado por ela para comprar, isso é super complicado. E eu acho que, no final das contas, não existe... Primeira coisa, não existe uma cultura estática e não existe uma dinâmica que você implementa uma cultura nova numa companhia. Eu acho que cultura, como tudo na vida, eu acho que está em constante transformação e o sucesso das principais transações é aquele em que você tenha uma adaptação ou obtenha de uma terceira cultura oriunda daquelas duas ali que estão se juntando. Um exemplo simples que eu posso falar com certa propriedade é o próprio Itaú Unibanco, porque eu estive lá, já tinha um ano, ou no ano que eu entrei, foi feita a fusão entre os dois bancos. E efetivamente eu acho que o Itaú era um banco muito matemático e o Unibanco era um banco muito pessoas. E eu acho que, obviamente, a fusão ela aproveitou o melhor dos dois. Eu acho que o Itaú Unibanco é um banco conhecido como um banco de dinheiros, é um banco de muita conta, etc. Mas eu acho que trouxe um lado humano do Unibanco ali e que foi super relevante. Então eu acho que esse negócio só para resumir, talvez esse seja um dos pilares que mais, obviamente, podem ser frustrantes se você não conservar ou entender, ou etc., para uma integração de uma empresa comprada e de uma empresa, obviamente, compradora e que, obviamente, pode impactar aí no sucesso do valor atribuído àquela companhia.
O que mais tem no mercado são empresas que fizeram transações e não deram certo, basicamente pelo não conhecimento ou não reconhecimento da cultura. Então acho que isso é chave aí, o tema que você colocou. Perfeito, Cris. Entrando agora no tema de IPOs, mas no seguinte sentido, esse ano a gente teve um volume muito bom, né, de IPOs, mas em dezembro agora eu vi um estudo de um escritório, Álvares e Marçal, salvo engano, relatando que o custo do IPO no Brasil estava se aproximando muito a um custo do IPO fora. Então, assim, é um IPO relativamente caro, dependendo do ponto de vista da companhia que você está avaliando, que quer acessar. Hoje a gente está vendo algumas modalidades nos Estados Unidos, tipo o Direct Listing, o SPAC e outras coisas assim, porém estamos começando a ver também um movimento de empresas de tecnologia, igual a Melius acessou o mercado de capitais, querendo entrar no Brasil. Você acha que algumas alternativas vão aparecer aqui no Brasil para permitir que empreendedores de empresas startups ou empresas um pouco menores consigam acessar a Bolsa Brasileira? Vamos lá. Vou colocar o seu primeiro ponto, tocar nele, do custo de um IPO. Sim, um IPO é relativamente caro, ele tem um custo fixo e um variável. O fixo, basicamente, é o custo de 4 escritórios de advocacia, 2 brasileiros, 2 estrangeiros, do auditor. É importante dizer, não é porque sua empresa é auditada, você já tem aquele custo. O trabalho de auditoria em uma oferta ele é bem detalhado. Então, na verdade, existe um outro time que não é aquele time da auditoria, então é um custo, acho que importante. E você tem ali também custos, seja de registro, obviamente você tem uma série de custos acessórios em que você tem que, hoje em dia, fazer vídeo, filmagens, coisas assim, você tem que, obviamente, fazer tem uma série de demandas aqui que tornam um IPO custoso. Então, eu falaria que o custo fixo de uma oferta hoje, ele é pelo menos aí uns 6 a 7 milhões de reais por baixo. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, depende do tamanho da empresa. Você sabe que anteriormente, hoje em dia não tem mais os roadshows, né? Mas os roadshows anteriores também era uma paulada, principalmente se você tivesse mais de um time, porque na prática você viajava o mundo todo durante 2 semanas e não é que é simples, não só custo de hotel, mas enfim, a infraestrutura que tem por trás disso é bastante grande. Depois você paga o custo dos bancos, ele é um custo variável, no final das contas é um custo que varia dependendo do tamanho, né, 3% e 5%, custo total, FII base mais incentivo. Por que eu estou falando isso? Porque uma oferta, aliás, varia entre 2 e 5, uma oferta de 10 bilhões de reais, na verdade o custo dela, o FII vai ser em torno de 2 a 3. Uma oferta de 500 milhões de reais vai ser um custo muito maior, e tem um percentual, deve chegar a umas 4, 5%. Então, enfim, essa que é a variação. Eu acredito que ainda o custo americano ele ainda é superior que o brasileiro, mas tem uma coisa importante. Os FIIs de oferta de ações lá fora são mais altos do que aqui. Não é incomum a oferta de ação ter um FII de 5 a 7% lá, FIIs que não são usualmente praticados no país. Tá? Então ainda é mais custoso fazer uma oferta lá fora. E a segunda coisa que é importante os custos de manutenção de uma empresa lá fora são também substancialmente relevantes, porque na prática você tem que atender a SEC e, obviamente, os procedimentos, seja de auditoria, etc. e tal, são um pouquinho diferentes do daqui. Então, dito isso, eu acho que a primeira parte é essa e realmente para fazer uma oferta você tem que ter porte, porque no final das contas você vai ter que incorrer em custos pelo menos fixos, aí, como eu mencionei, de 5 a 10 milhões de reais, vamos dizer assim. Existe alguma forma de você tornar esse processo mais barato? Eu não sei exatamente, mas existem iniciativas da Bolsa, da CVM, para a realização de ofertas menores, que você precisasse contratar só advogados locais, por exemplo, e não os internacionais, você tivesse menos requisições do ponto de vista regulatório, que obviamente pudesse tornar menos custosa essa oferta. Mas você, independente de se tiver uma situação dessa ou não, o grande tema no Brasil que ocorre é que nós não temos IPOs menores. Como eu estou dizendo o seguinte, hoje, para você fazer uma oferta
de ação, a gente recomenda que você faça pelo menos uma oferta ali de R$1 bilhão. Não é que de 700 você não pode fazer, você pode fazer uma de 700. Mas é muito mais fácil fazer uma de 1 bilhão do que 700, é mais fácil fazer uma de 2 bilhões do que de 1 bilhão. Por quê? Porque você tem que acessar um volume de fundos e investidores que esses investidores demandam liquidez. Então, quando você faz uma oferta de R$1 bilhão, essa oferta vai negociar R$1 milhão por dia, 10 milhões de reais por dia. Que é uma liquidez, para alguém que bota um cheque de 30, poxa, ok, dá para ele sair e entrar nessa ação com um determinado tempo. Mas se você fizer uma oferta de R$400 milhões, essa ação vai negociar 4 milhões por dia. Obviamente já fica muito mais difícil você colocar um dinheiro relevante e se você tiver uma parcela boa desse dinheiro, você não consegue sair e entrar na velocidade que você quer. E você vai para os fundos brasileiros hoje, tem fundos que têm sob gestão 20, 30 bi. Então, para ele entrar numa oferta de 400 milhões, ele vai falar, poxa, vou entrar com 40, não faz a menor diferença para mim. Então, por exemplo, no supermercado Mateus, teve uma ordem de um brasileiro de R$1 bilhão. Então, eu estou dizendo assim, teoricamente, o volume que ele quer de participação, você tem que fazer uma oferta grande para isso. Você fala, pô, mas não tem investidor pequeno? Praticamente não. Você não tem a massa do varejo hoje, por exemplo, ela não é... O varejo ele é um tomador de preço, ele não é formador de um livro. Então, para você fazer uma oferta de ação, você precisa do investidor qualificado, do investidor profissional, para ele referendar o varejo, porque obviamente você não incorre em risco para um varejo que na verdade não tem a habilidade ou não tem a mesma disposição ou a técnica de avaliar aquela oferta. Então, na verdade, você precisa do institucional, o institucional está interessado em ter tickets maiores e aí, efetivamente, uma oferta ela precisa de tamanho. Então, nos Estados Unidos, obviamente, você tem até uma indústria de fundos menores que no Brasil ainda hoje não tem desenvolvido, mas a grande maioria das ofertas americanas são de 200 milhões de reais, 200 milhões de dólares, 200 a 300. E que você pensar exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, se você vai para um outro tema, que seja as SPACs, ou seja os direct listings, na verdade, existe quando você faz uma listagem direta, que você não tem ali o banco, na prática, o banco ele faz um papel que é relevante, ou o banco, os auditores, ou o advogado, que eu estou te vendendo um papel, mas eu tenho que fazer uma diligência prévia nessa empresa. Imagine que uma oferta de ação ele é uma proxy do M&A, mas o M&A você compra de uma companhia comprando outra, um investidor comprando uma companhia, em que você tem um processo de diligência ali. Uma oferta de ação, como eu estou pulverizando, você tem um ente que faz esse trabalho para o comprador. E, obviamente, esse ente não só o banco, na sua capacidade, os advogados, os auditores, etc. Então, a listagem direta, ela tem esse desafio, que é como é que eu vou mostrar para o investidor ou quem vai ser o agente fiduciário ou os agentes fiduciários desse processo. Então, na prática, eu talvez acredite que algumas listagens diretas podem em algum momento funcionar para empresas muito consolidadas, muito fortes, muito à prova aí de uma governança que não seja apropriada, etc. Porque, obviamente, ali você já está com um conjunto de atributos que se permita que o investidor ali não tenha uma frustração, vamos dizer assim, entendeu? Mas não sei exatamente como é que isso funcionaria ou não. Os SPACs já é um pouquinho diferente, porque na prática o que ele está fazendo é o seguinte, ele faz ali um levantamento de um capital, em que o SPAC ele faz uma aquisição de uma companhia, aí ele tem esse processo de diligência, ele tem esse processo todo, e que na verdade ele já é uma companhia aberta. Então na prática o SPAC é uma companhia aberta, teoricamente que tem dinheiro, fazendo uma aquisição de uma companhia fechada, então você faz um IPO indireto. Mas esse processo que eu falei da diligência, etc., ele existe nesse contexto. Por quê? Porque na prática ele tem como uma transação privada toda aquela dinâmica de investigação que é importante para isso. Dito isso, os SPACs têm uma certa
dificuldade, porque é o seguinte, na prática, ao você fazer aquela transação, o SPAC é formado por investidores que têm que aprovar aquela transação. Então, no final das contas, é como se você estivesse fazendo uma aquisição, querendo comprar uma companhia ou investigando, mas que no final das contas, aquele grupo de investidores que botou dinheiro nesse fundo de capital aberto, ele tem que passar por aquele crivo, ele tem que aprovar, tal como aquele investidor investisse numa companhia que está abrindo capital no momento. Então, no final das contas, o SPAC é um IPO indireto, pero no mútuo. Estou dizendo assim, você tem um processo de diligência e aquele investidor que está ali, ele vai ser um processo de aceitação da empresa, tal como se ele estivesse comprando um IPO. Mas é uma forma diferente de chegar ao mesmo objetivo. Cris, e dentro de todos esses aspectos que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, essas outras modalidades, mas trazendo um pouco para o cenário que a gente já tem hoje de Brasil, você acha que ainda tem muito o que educar o investidor brasileiro de varejo? Demais. Eu acho que essa é uma grande preocupação. Eu acho que é uma preocupação chave. E eu vou te fazer uma pergunta específica assim. Pô, você já colocou dinheiro em algum IPO? Já. Mas você pesquisou companhia? Eu li o Redditor agora, li o prospecto e tal, mas assim... Mas eu acho que qualquer investidor que você olhar, nenhum vai ter nem olhado o que é o prospecto. Concordo. Então, como você está vendendo aquilo, ou como ele está comprando aquilo, é um formato totalmente, entre aspas, né, vamos dizer assim, ele não é comparável ao procedimento que o investidor profissional faça. Por isso que existe essa proteção, que eu acho excepcional, eu acho que ela não pode deixar de acontecer, que o investidor profissional, ele define o preço, não é o varejo. O varejo ele é tomador de preço, ele não define o preço. E ele também não faz livro. O que significa? Se você hoje tem uma oferta de R$1 bilhão e você tem 800 de demanda do profissional e você tem 500 de demanda do varejo, você consegue fazer essa operação? Não. Porque para fechar R$1 bilhão você vai precisar de 200 do varejo. O investidor de varejo não faz livro. Essa transação ela tem que ficar de pé sem a necessidade do varejo. Então ela é muito inteligente esse tema. E por fim, eu acho que existem produtos que muitas vezes as corretoras vendem, que é aquele produto assim, eu te empresto dinheiro, você compra o IPO e eu te vendo no dia seguinte. Como na verdade você paga uma oferta, tem um delay em relação ao quanto que você precisa de usar o dinheiro, praticamente ele não usou caixa ali, comprou e vendeu aquela operação. Então, no final das contas, alguém que compra um produto desse, ele não está olhando. Ele está olhando uma estatística. A corretora está falando, pô, de 10 IPOs que eu estou fazendo, 6 sobem, 4 caem, então compra que isso vai ganhar dinheiro. Então, na prática, não existe nenhuma educação que é muito importante. E para a gente evoluir, eu acho que qualquer tipo de alternativas de listagem, etc., eu acho que você primeiro tem que passar pela essa educação do investidor de varejo ou do pequeno investidor, que seja profissional, que seja, antes de você dar um passo, porque você pode colocar a turma em risco. E risco enfim, às vezes você tem companhias que obviamente não performam bem, às vezes você tem companhias que, no final das contas, podem ali aliás, você tem riscos que o investidor ali pode não estar analisando, avaliando. Então é isso, eu acho que assim, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda nesse tema do varejo. E Cris, falando... E acho que, só de uma coisa, claro. Eu acho que o que faz hoje, ele não é bem feito. Então, de certa forma, esse é o ponto opinião. Que eu ia entrar. Falando aqui, pandemia, a gente viu muito isso, né? E, na verdade, principalmente com essa Selic mais baixa, me corrija se eu estiver errado, que a gente teve uma migração de parte para CDBs, né? Algumas emissões de CDBs aí, e parte migrando para CDBs, mas muita gente entrando em bolsa agora, e entrando em bolsa assim, tava num churrascão de domingo com um amigo, ele falou que comprou X, vou comprar X na segunda, porque é o FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, assim, você acha que a educação do investidor brasileiro passa pela assessoria que está atendendo ele na ponta, ou passa de iniciativa proativa dele, de começar a ler prospecto, entender companhia, ainda que ele não seja da área, etc. Porque é uma balança, né? Eu acho que tem as duas coisas, mas assim, sinceramente, é muito difícil você pegar a maioria dos investidores, pessoas físicas, e falar, ler um prospecto, etc. Entendeu? Então eu acho que o papel de quem está ajudando ele é muito importante.
E não é aquele papel tipo assim, igual eu já ouço, fala, pô, compra isso aqui que vai ser bom. Não é. Por que é bom? Por que não é? Poxa, eu acho que esse assessor, ou qualquer que seja, na bolsa você tem opções, né? Estou dizendo assim, você sempre tem opção. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você não bota, se eu quero colocar 100 mil reais na bolsa, se você não bota em tal companhia, você pode botar em outra. Então, sempre que você está tomando uma opção, poxa, bota aqui o dinheiro no IPO da Pets. Eu gostaria que alguém fizesse a seguinte pergunta, qual é uma alternativa a isso daqui? Por que esse é melhor do que aquela alternativa? Porque sempre tem que ser comparável. Você não pode colocar... A Pets, a gente foi líder da Pets, foi um dos IPOs de maior sucesso, por isso que eu estou pegando aqui como exemplo. Não é porque é Pets, porque é charmoso, que obviamente você vai precisar, se está caro ou está barato, em relação a outra opção que você teria. Então é isso que eu acho que essa análise o assessor ele tem que, na minha opinião, ele tem que não só educar o que está acontecendo, quais os riscos, mas fazer isso comparativamente. Olha, isso aqui é melhor por causa disso, ou o preço está melhor por causa disso. Você pode ganhar mais dinheiro aqui por causa disso ou não. Então, acho que tem esse tipo de análise. E, novamente dizendo, e os riscos? Poxa, o que pode acontecer isso aqui, entendeu? Uma empresa de commodity, por exemplo, poxa, nós estamos num ciclo de commodity ou não estamos, o ouro não está, entendeu? Então, na prática, obviamente, quer dizer, a gente vê isso muito na carne, né? Quer dizer, agora nós estamos no pico aqui, aí cai depois de 2 anos, aí passa, aí volta, aço, o que seja, né? Então, enfim, eu acho que esse tipo de informação ou conhecimento, eu acho que ele é básico e eu acho que é fácil do assessor ou do private bank ou de quem quer que seja passar isso para o investidor. E é o que se espera, né? Dele também. Não, e além disso, mas eu vou até mais a fundo, eu vou te falar um exemplo próprio meu, tá? Vão para a renda variável, não vai para a renda fixa mesmo. Uhum. Quando você compra um papel que tem liquidez, o que significa isso para você? Que ele é negociado num volume, talvez diário, maior do que um que não tenha liquidez. Não, legal. É exatamente, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Hoje, se, por exemplo, o banco vai lá e te oferece um fundo de infraestrutura, enfim, qualquer que seja um papel de uma empresa, e ele fala, pô, a liquidez é diária. Você pensa, pô, vou conseguir vender. Não, comprei 1 milhão desse papel, ele negocia 15 mil por dia, eu não tenho liquidez. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, os conceitos, você precisa efetivamente de um pouquinho mais a fundo. A liquidez, a minha pergunta que eu fiz certa, a liquidez diária que eu queria te perguntar que eu posso vender no dia seguinte? Não, se ele não tiver volume, você não pode vender no dia seguinte. Eu, por exemplo, botei dinheiro e eu não consegui sair, entendeu? Porque eu não consegui sair, pandemia enxugou um pouco a liquidez, obviamente ainda ficou, mas efetivamente você não tinha fluxo para você ir saindo de uma aplicação. Então, só estou querendo dizer que essa educação do investidor, ela vai muito além ela é muito mais básica do que uma oferta de ação, entendeu? O próprio conceito de liquidez, ele já é... deturpado no mercado. Então, eu acho que é super importante esse papel do assessor financeiro, etc., mas você passar por todo o conjunto de riscos e de benefícios ali de estar fazendo um determinado tipo de investimento. Inclusive, renda fixa é variável. Estou dizendo assim, é variável. Quer dizer, você compra um papel do governo, não é porque é um papel do governo, a não ser que você mantenha ele até o final, que ele vai pagar aquele yield, mas se você não fizer, o preço dele vai variar. Então, no final das contas, as curvas fecham, as curvas abrem, então, enfim, existe uma volatilidade relativamente relevante, principalmente de papéis muito longos. Então, na prática, você tem que entender conceitos muito básicos antes de fazer qualquer coisa. Então, enfim, eu mesmo já tropecei algumas vezes. Mas, basicamente, eu não invisto em nada porque eu não posso, né? No final das contas, eu converso com tanta gente no meu networking que, no final das contas, eu sou impedido de comprar qualquer ação ou qualquer papel, principalmente de dívida de companhia específica, né? Mas é isso. Cris, você entrou num ponto aí que você falou sobre as commodities, né? A gente tem uma tendência de um novo super ciclo de commodities vindo por aí.
E você acredita, a gente teve uma época de pandemia agora, de março para frente, onde as empresas de growth, né, tecnologia, performaram muito bem. Você acha que está na hora agora, sem tentar fazer nenhuma previsão, porque já dizia Ray Dalio, quem vive de bola de cristal come caco de vidro, né? Então, assim, sem tentar fazer nenhuma previsão. Mas você acha que vem agora um momento das empresas de value? Então, essa é uma pergunta super difícil. Eu vou te falar que eu não sei responder, mas eu vou tentar explicar, tentar fazer uma ponderação aqui. Eu acho que a primeira delas é que realmente esse negócio da pandemia, ele veio por acelerar, obviamente, o digital por vários anos, né? E, obviamente, deu luz aí no que seja as big techs ou as empresas de tecnologia, enfim, aqui estão fazendo. E, obviamente, isso ilumina, então, as companhias, fica aquele negócio, pô, isso vai ser o futuro, e os valores passam a tomar proporções não antes imaginadas, né? Por outro lado, as empresas da velha economia, ou, enfim, vamos falar separar dessa forma, passaram durante um bom tempo, ou vários meses aí, super desvalorizadas. Eu não acho que é um nem outro. No final das contas, quando vem, você vê que interessante, né? Quando surgem as vacinas, os testes, etc., as empresas, obviamente, se valorizam e as empresas de tecnologia, obviamente, não desvalorizam, mas se estabilizam um pouquinho mais. Então, eu acho que, assim, eu sinceramente acho que tem, assim, de forma geral, eu acho que as empresas de tecnologia estão num ciclo de muita alta de valor, eu acho que estão sobrevalorizadas, eu acho que as empresas da velha economia, e aí eu não vou falar de forma geral, mas depois faço uma ponderação aqui, estão subvalorizadas, porque eu acho que o mundo não vai ser só digital, nem só físico para fazer uma análise dessa. Eu acho que vai ser um meio das coisas, o meio das coisas. Obviamente, quando eu faço isso, eu estou generalizando um pouco, mas isso não significa que todas as empresas de tecnologia estão supervalorizadas, etc. Mas eu acho que, de forma geral, você tem aqui, eu tenho conversado com muitos investidores internacionais, e hoje você vê que os private equity, quer dizer, quem está investido em tecnologia private equity está fazendo oferta. Por quê? Porque está vendo que está um ciclo de venda e não um ciclo, teoricamente, de compra aqui, entendeu? Então, quando você vê essa dinâmica, na prática você percebe que o mercado público, o mercado está pagando muito por esse tipo de companhia e o restante ali está, entre aspas, desvalorizado ou subvalorizado. Dito isso, eu acho que uma coisa muito importante, esse negócio do digital, ou da empresa nova, ou da empresa velha, eu acho que de algum momento vai se fundir aqui, né? Porque é igual na China hoje. Quer dizer, eu fui ano passado para a China, lá não se tem uma companhia de varejo, por exemplo, ele não divulga quantidade das minhas vendas online e quantidade das minhas vendas físicas. Ele fala, mas qual razão? Eu não divulgo. É vendas, entendeu? Então, hoje ainda você faz isso muito aqui no Brasil, porque é natural, né? Então nós estamos no processo. Então, no final das contas, eu acho que aqui o que a gente tem que mais olhar para as empresas tradicionais, se elas estão se desenvolvendo tecnologicamente. Tem muitas daquelas que estão super atrasadas e tem algumas que estão bem. E, na verdade, vão conseguir passar por essa ponte aí e, obviamente, ganhar valor também. Então, quer dizer, talvez o maior exemplo aqui de fazer do limão a limonada foi a Magazine Luiza, né? Uma empresa de 1000 lojas físicas que se transformou numa empresa digital física, porque no final ela continua com as 1000 lojas. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Mas não necessariamente, quer dizer, só a digital ali que faz sentido. Aliás, esse é um exemplo muito interessante porque, olha só, o Magalu começou no físico e foi para o digital e a Amazon começou no digital e foi para o físico. No final das contas, as duas ali vão chegar em lugares relativamente comuns. Então, eu acho que hoje eu tomaria cuidado com, quer dizer, essa sobrevalorização da tecnologia e com a subvalorização do tradicional. Eu acho que hoje, se você conseguir identificar aquelas empresas tradicionais que estão se transformando ali internamente, eu acho que talvez seja a grande chance aí de comprar alguma coisa que ainda está num preço do velho, mas é que ela pode fazer essa ponte, porque no final eu acho que vai ser tudo meio junto, entendeu? Cris, entrando um pouquinho aqui no olhar do
do empreendedor que está ali tracionando, está no seu processo de desenvolvimento da sua empresa. Você já teve muito contato com a ponta investidora e com a ponta empreendedora. Óbvio que cada segmento tem a sua particularidade, mas o que costuma ser sine qua non, então ponto comum entre o que os investidores avaliam num roadshow, quando tinha, enfim, ou então observando uma empresa que, independente do segmento, é primordial? Então, vamos lá. O roadshow hoje ele tem, né? Porque agora é virtual, então tem até mais rápido, mas enfim. Você tem dois tipos de investidor, né? Assim, estamos falando de investidor público, tá? Você tem o investidor que é o investidor fundamentalista ali, que é de longo prazo, e você tem um investidor que é o seguidor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem vários fundos no Brasil que vão a fundo, olham, estudam o setor, a indústria, etc., a empresa, e obviamente o fato dele ter colocado grana, na prática ele puxa vários outros investidores, às vezes tem investidor que fala, cara, se a Dynamo entrou, por exemplo, seja a Velt, seja, enfim, a Atmos, poxa, isso é um selo que eu deveria, obviamente, colocar, ou se tratando do exterior, do GIC, enfim, Wellington, Fidelity, qualquer que seja. Pô, se o cara olhou isso aqui, deixa eu colocar dinheiro. Então, falando especificamente dessa turma dos investidores de bastante qualidade ou que são bastante fundamentalistas. Eu acho que a primeira coisa, você tem que... A turma olha pelo seguinte, primeiro, essa empresa tem um DNA, dá para você... efetivamente descrevê-la de uma forma bastante específica. Por quê? Porque eu faço isso muito, inclusive, no banco. Às vezes eu vejo uma apresentação de roadshow de uma empresa de real estate, por exemplo. Eu tampo o nome da empresa para ver se eu descubro qual é aquela empresa. Porque, no final das contas, obviamente eu evito olhar os dados, senão eu vou descobrir, mas assim, eu quero ver se na essência daquela apresentação está passando o que aquela empresa é. E o que eu vejo hoje, tem muita coisa que eventualmente pode ser, poxa, isso aqui não sai um sanduíche do McDonald's, uma empresa é uma empresa, você tem que saber diferenciar, ter um DNA totalmente distinto daquele outro competidor, entendeu? Se eu for para a MRV, ela tem um DNA, se eu for para a Direcional, ela tem um DNA, aqui em Belo Horizonte, se eu for para a Encamp, tem um DNA, quer dizer, são empresas que, obviamente, trabalham no mesmo segmento, Minha Casa Minha Vida, que tem perfis diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa é, poxa, aquela empresa tem uma característica que seja marcante, que obviamente aí mistura um pouco com a cultura, né? Qual que é a cultura dessa companhia aqui? Então, eu acho que é super relevante. Se você for, eu acho, com uma empresa ou para o investidor, fazer um trabalho em que ele é um pouco mais, ou essa empresa, ela é, assim, ela não tem um ponto, talvez, que chama super atenção, ou ela não tem uma cultura bastante específica, eu acho que, obviamente, ali você tem uma capacidade de atração menor. Isso é uma coisa. Eu acho que a segunda coisa são as pessoas mesmo, né? No final das contas, isso é o mais relevante. Quer dizer, a empresa é tocada por pessoas, então eu acho que cada vez mais é importante quem está ali na frente. E no Brasil tem acontecido um negócio atualmente que é a redescoberta, aliás, é a descoberta de negócios que são regionais, que são muito tops no país. Então, eu tenho viajado muito, né? Inclusive viajei muito na pandemia. E você descobre operações que lucram quase bilhões de reais, que você nunca ouviu falar, e que estão, seja no Nordeste, no Sul, etc. E o mais interessante, quando você vê, e você traz aquele empreendedor, traz aquele management, os investidores ficam maravilhados, porque ali ele está vendo tanta originalidade que efetivamente isso é um diferencial. Então ele fala, pô, esta companhia aqui, efetivamente ela tem sucesso, ela, obviamente, porque é muito difícil de você, ou terá, é muito difícil de você substituir essa cultura, tudo aquilo que foi feito. Esse negócio aí do management, ele toma uma proporção tão grande de importância, que o investidor ele tem que confiar que, mesmo que o seu negócio lá na frente tiver uma reviravolta ou não der certo, você é capaz de se reinventar, de fazer diferente, etc. Então, eu acho que as pessoas é o segundo ponto. Eu acho que o terceiro ponto que é muito importante busca-se muito, obviamente a gente está olhando aí crescimento, né? Mas essa companhia tem uma capacidade de crescimento, eu não estou falando só crescimentos estratosféricos de 30, 40, 50, mas tem uma capacidade de crescimento
sustentável a longo prazo? Então, acho que esse é o último elemento que eu falaria aqui, que é super relevante. Então, na verdade, não pode ser aquela companhia que vai crescer 40, 40 e 0, não vai crescer 40, 40 e até ad eterno, mas que você tem um fluxo de crescimento que você olha o mercado que ela está inserido, quanto que ela pode se desenvolver, qual é após o desenvolvimento disso aqui, quais são os potenciais de receita adjacentes, etc. Então, eu acho que as três coisas. Não falei aqui de tecnologia, que a gente já conversou um pouco, mas obviamente isso é muito relevante. Mas eu falaria muito mais na diferencial da empresa, como é que o DNA dela, as pessoas, e eu acho que ali a sustentabilidade e crescimento de longo prazo. Isso eu acho que eu resumiria assim. Perfeito, Cris. Para a gente entrar aqui, caminhando para o nosso finalzinho dessa gravação, a gente entra um pouco em Brasil 2021. A gente tem visto o IPCA dando uma salgadinha aí nos últimos relatórios de IPCA, talvez uma inclinação de curva de juros e uma preocupação com o risco fiscal que talvez possa estar espantando um pouquinho aí dos investidores estrangeiros. O que você enxerga para Brasil 2021, principalmente entrada ou não de capital estrangeiro aqui, que é importante? Qual que é a sua visão aí para esse próximo ano que está vindo? Então, vamos lá. Eu acho que 2021 tudo reside ali, nosso sucesso ou não, no respeito ali ao risco fiscal, na minha opinião. Porque no final das contas, se o Brasil, obviamente, desrespeitar, quer dizer, teto de gastos, etc., no final das contas, o risco país explode, taxa de juros, obviamente, para captar você tem que pagar mais, taxa de juros vai para cima, e efetivamente você entra num ciclo que ele é muito maligno aqui e efetivamente você pode ir para uma situação de volta de inflação, etc. E tal. Obviamente, se você conseguir fazer o contrário, certamente isso aí pode ser bastante benéfico. Claro que em algum momento a taxa de juros a gente acredita que vai subir ano que vem, acho que para 3,5% é a estimativa do banco. Mas por quê? Porque no final das contas, gente, 2%, ou 3,5%, ou 4%, nós estamos ainda com patamares jamais imaginados para o Brasil, né? E, obviamente, a taxa de juros ali é um instrumento ali de controle inflacionário que, obviamente, você tem que de fomentar ou não a economia, que, obviamente, você tem que ir pilotando de acordo com o que você almeja, né? O Banco Central. Então, eu acho que tem um céu e um inferno. O inferno é, obviamente, você efetivamente desrespeitar ali teto de gastos, obviamente incorrer um risco fiscal importante. E neste momento a gente está numa situação relativamente complicada de potencialmente taxa de juros, porque pode virar uma bola de neve, no seguinte sentido. Você tem 100% do PIB em dívida, que é basicamente hoje o que acontece com juros de 2%, 3%, 4%, é uma coisa. Você tem com 10%, aí é outra coisa, né? Uma coisa você pode... Então esse negócio pode virar uma bola de neve muito grande. Então eu acho que vai existir aí uma preocupação muito grande se o Brasil não tiver essa disciplina fiscal, aí fuga de capital estrangeiro, etc. Mas por outro lado, se a gente conseguir navegar bem nisso, eu acho que na prática você pode se beneficiar bastante. Em relação ao fluxo de capital estrangeiro, até para a Bolsa, só para dar um exemplo, esse ano, até novembro, tinham saído 90 bilhões de reais. Com dois aspectos aqui. Um era risco global e outro risco Brasil. Vou falar um pouquinho de risco global, o que eu estou querendo dizer com isso. Quando você teve o tema da pandemia, todo mundo se voltou para economias mais fortes, obviamente potencialmente menor risco, o fluxo de capital para os Estados Unidos, obviamente, foi grande. Então, saiu dinheiro de país emergente e saiu dinheiro do país, do Brasil. Olha que interessante, os primeiros sinais da vacina, dos testes positivos foram liberados, na prática você viu o movimento oposto. Entraram em novembro, ou entre acho que 15 de novembro e 15 de dezembro, 30 bilhões de reais na Bolsa de investidor estrangeiro brasileiro. Parece que foi o mês ou o período que teve mais entradas de estrangeiro na Bolsa desde 1995. Então, na prática, você tem um elemento aqui que é o risco global, que obviamente, efetivamente, não
amenizou-se, aí os investidores passam a ter um comportamento um pouco mais natural de voltar a investir aí em economias emergentes. E o segundo elemento, você tem o risco país, o risco Brasil, o risco fiscal que a gente falou aqui, que é, poxa, dependendo de como é que está aqui, se o dólar ficar muito volátil, se o juro ficar muito volátil, a abertura das curvas muito grande, fecha, obviamente o estrangeiro fala, poxa, eu entro aqui num dia o dólar tá 5,50, no dia seguinte está 5. Ou ao contrário, posso perder ou ganhar 10% ali por causa do cambial e não porque efetivamente é o fundamento da empresa que eu estou investindo. Aí, obviamente, você tem uma fuga de capital estrangeiro. Então, eu acho que a entrada ou não de capital ele depende do risco global e do risco país. Então, o global está amenizando, dinheiro voltando, e o país eu acho que ele está flertando, né? Às vezes para um lado, para o outro, etc. Mas, enfim. Então, mas eu, obviamente, como eu sou otimista, então eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, né? Porque senão eles caem. Cris, antes da gente ir para o nosso bate-bola aqui de perguntinhas rápidas, eu queria voltar uma pergunta para você, que é a seguinte. O que você diria, Cris, para o Cris de 20, 24 anos, começo de carreira, que se você pudesse voltar lá atrás e perguntar e contar alguma coisa para ele, o que você diria? Que é muito dessa turma que vai assistir aqui o nosso conteúdo. É difícil, né? Mas eu teria, acho que me arriscado mais. Você tem muito pouco a perder. À medida que você vai crescendo, você passa a ter muito mais em jogo, né? Então, eu não sei se eu teria feito as minhas carreiras tão longas nos lugares que eu fiquei. Mas, enfim, assim, é difícil. Mas eu acho que hoje eu faria um pouquinho... Acho que eu me arriscaria um pouquinho mais. Eu acho que também eu tenho cada pessoa é de um jeito, né? Eu acho que eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande, que sair de casa, etc e tal. Então, ao mesmo tempo que você... para mim era mais difícil, talvez, me arriscar muito, sabendo que eu precisava ter um nível de responsabilidade maior, obviamente por temas, enfim, particulares. Mas então eu acho que hoje eu seria mais livre ali, menos preocupado com o que vai acontecer no que vem ou no outro, etc., onde eu vou estar. Eu acho que é isso, assim. Mas, fora isso, a única coisa que eu ia mencionar tem dois tipos de pessoa. Eu sempre busquei tudo que eu queria, não que eu planejei, mas eu sempre assim, hoje eu já estou ansioso com o que eu acho que eu quero ali na frente, porque eu quero evoluir. E tem pessoas que, o negócio chega para ele, eu falo, nossa, o cara é muito sortudo, pô, eu estou aqui há 10 anos esperando um negócio desse, buscando, etc. O outro chega, ele nem está preocupado com isso. E eu acho que eu não seria nem tão preocupado como eu sou hoje, nem tão relapso como outras pessoas são. Mas eu acho que levar a vida um pouco mais sem planejamento, apesar de que como eu faço nos relacionamentos, eu acho que ela é mais bacana. Eu sempre busquei muito, nesse sentido, me planejar, entendeu? Faço isso, vou até aqui, vou para outro, mudo de área. Então acho que você tem que ir um pouquinho mais no instinto aí mesmo, como eu faço no relacionamento. Perfeito. Cris, agora a gente vai para um bate-bola de perguntas mais curtinhas aqui. E primeira coisa que vier na sua cabeça, você pode responder. Cris, um livro. Então, eu estou vendo um livro agora, de uma pessoa que trabalha comigo, chama High Output Management. Não é um livro novo, é um livro mais velho, que foi quem escreveu, o CEO da Intel. Mas é que tem uma parte lá que eu gostei demais. Quando eu assumo coisas novas, cara, eu fico meio desesperado assim, porque tem muita coisa que tem que ser feita. Ou no banco, tem 100 transações ao mesmo tempo. Como é que você chega e faz? E tem uma frase lá que é muito meu dia a dia, que é primeiro o caos reina, né? Tipo assim, o caos reina. E depois, o que você tem que fazer é reinar o caos. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, o caos ele vai acontecer. Hoje em dia não tem jeito, é tudo muito veloz, muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, você organizar aquele negócio ali, mas tentar que não seja o caos não existe. Então,
uma coisa let the chaos reign ou let's reign the chaos. Então, se eu conseguir reinar o caos, aí que eu tô bem, entendeu? Então, meu dia a dia é assim, é um caos, mas ele é controlado. Controlado. Cris, um hobby? Puxa, eu adoro móvel dos anos 50. Esse eu não esperava. Eu sou super fã, mas original, né? Então eu sou super fã de móvel dos anos 50. Eu, na verdade, comecei gostando de arte, mas hoje o que eu gosto mesmo é isso. Massa demais, Cris. Cris, uma música? Puxa, uma música? Sabe que eu nunca pensei nisso? Não sei, assim, sabe? Passa, próximo, beleza. Uma pessoa que te inspira, Cris? Não, eu acho que eu posso fazer aqui tem muita gente que me inspira, porque, obviamente, é o meu tema dos relacionamentos. Mas eu acho que uma pessoa que eu posso dizer que foi muito importante para mim foi um primo meu. Por quê? Porque, no final das contas, ele deve ser uns 5 anos mais velho que eu, e ele foi por essa vida, fez a MBA fora, fez carreira em banco de investimento, então eu fui aprendendo com ele. Eu citei ele aqui antes porque ele falando aquele negócio que eu aprendi, o negócio dos IPOs de banco e tal, mas então eu acho que ele trabalhou inclusive no banco comigo, nós dois trabalhamos juntos durante vários anos, mas ele saiu esse ano, saiu agora em setembro, mas efetivamente ele que me inspirou muito e até hoje aprendo muito com ele. E ele é muito melhor do que eu em relacionamento, pra você ter uma ideia. Nossa senhora, a máquina. Cris, por último do nosso bate-bola aqui, se você pudesse mudar uma coisa no Brasil, da noite pro dia, o que você mudaria? Mas eu mudaria tanta coisa. Não, se eu pudesse mudar, é estranha essa pergunta, porque a primeira reação seria violência, mas eu quero passar uma coisa que seja... Claro. Uma coisa que seja um pouco mais... assim, eu vou falar um negócio meio controverso aqui, mas eu mudaria. Eu sou muito, muito focado no que é certo e não o que você deve fazer. Estou dizendo o seguinte, às vezes eu sou campeão em não recomendar fazer uma transação. Então se você perguntar para mim assim, eu como banco devo fazer uma transação? Devo, assessorar, vou ganhar dinheiro. Isso nunca vai sobrepor para mim se eu não achar que uma empresa tem que fazer aquela transação. Então eu acho que assim, o exemplo meu é que eu sinto isso, mas eu acho que as pessoas precisam pensar mais no super longo prazo, porque aí você não vai incorrer nesse tipo de coisa, entendeu? Você faz, e quando eu deixo de fazer uma transação hoje para um cliente, eu tenho certeza que ele vai fazer 10 comigo na frente. Então, eu acho que assim, tudo que você faz, pensa no impacto daquele negócio ali e não necessariamente fazer aquilo naquele momento, daquela forma, ou vender o investimento para pessoa física que não está sabendo. Estou dando um exemplo. Talvez isso aí não seja... Qual que é o certo que você tem que fazer? Então, acho que a gente pensar mais no fazer o certo e menos no imediatismo, que eu vou ganhar dinheiro aqui ou ali. Eu, inclusive, faço uma coisa que eu gosto de pensar. Nunca que eu estou trabalhando para um cliente, eu sei o FII que eu estou trabalhando por. No final das contas, obviamente, eu negociei aquilo no passado, mas eu não olho, eu não lembro, eu não tenho nem noção de quanto eu estou ganhando naquele trabalho. Porque aí você fica totalmente despreocupado em dar a melhor recomendação. Então, acho que a gente, assim, acho que precisa ter muito mais esse tipo de coisa. Acho que eu tenho que melhorar ainda vários elementos, né? Eu sou super autocrítico, para te falar a verdade, mas nesse aí eu acho que é uma característica legal para a gente preocupar para frente. E se for para não ganhar dinheiro agora, se for para ter que sair de um lugar, para abandonar um trabalho, para encerrar um relacionamento, porque você tem que fazer o que é certo, acho que é muito melhor. Então, faça. É isso. Perfeito, Clis. É sempre um prazer tá batendo papo com você, principalmente tomando um vinhozinho. Você é um cara que eu tenho uma admiração gigante. Obrigado pelo papo. Vamos tomar mais um depois pelo aí menos, no jantar. Pelo menos. Assim a gente despede e fecha mais uma edição do nosso podcast Fora da Caixa, que agora vai ter uma regularidade de pelo menos 6 edições por ano, fechando 2020 com Cris e abrindo 2021 da melhor forma possível. Obrigado, Cris. Valeu, bom ano novo, Natal. E vamos com tudo para 2021, né? O problema é que esse ano ele não vai terminar, né? Este ano, 2020, ele só termina quando você estiver vacinado. Então ele vai continuar
até quando foi eu nasci. Esse vai ser mais longo, né? Mas é isso aí, Cris. Muito Valeu, obrigado. Viu? Obrigado. Valeu. Valeu, turma.